Eu fico falando 6 horas Tá, aqui, né? então, só rapidinho antes de tu ir embora, eu queria saber se o pão francês é francês mesmo. Alors, vou te explicar por quê. Tá. A história do pão francês é o seguinte. Os ricos brasileiros, no início do século passado, final de 1800, 1900, um pouco antes já mesmo da industrialização do Getúlio Vargas, os ricos na baba brasileira eram virados para a Europa, e especialmente a França, e em particular Paris. Era o destino. Tá. E essa época era o início da popularização na França do pão feito à base de farinha branca. Até então, o pão feito à base de farinha branca na França era só para os nobres, reis e burguesaço. Farinha branca era um ingrediente escasso. E reservada à elite. Tá. O povo comia há séculos o pão que a gente chama na França de pão preto, que hoje é o pão fino. Aham, o pão é verdade, integral. é verdade. Entendeu? Aí os nababas chegavam lá. Qual era a representação mais famosa, simbólica do pão branco, do pão de feito à base de farinha branca, que vem na França? A baguete. Pão, casca-finha, douradinha, miolo branco, crocantinho. Quando eles chegaram lá para descobrir esse pão, nossa, eu preciso desse pão no Brasil. Aí eles traziam a lembrança, alguns até viajavam de navio, né? Alguns até traziam para mostrar para o padeiro do bairro, para o português padeiro lá, para fazer assim. E aí, pela força das coisas, os padeiros começaram a tentar fazer esse pão descrito por esses milionários, essa elite. Entendi. E fizeram trabalhar, e criaram o pãozinho francês. Levou o nome de pão francês pela origem dessa lembrança. Entendeu? Aham. Agora, a receita do pão francês é exclusivamente, tipicamente brasileira. Interessante. Não se faz o pão na França como se faz o pão francês. É. Quando fala não se faz, louco. é a manipulação, a maneira de tratar, passar a massa no cilindro na França, é uma heresia. É uma heresia. Você está entendendo? Entendi. Interessante, não? É. É diferente. Por que isso chama? Porque casca douradinha, miolo branco, farinha branca, tal. Pronto. Entendi. Pão francês. Por isso que é pão francês. Entendeu? Entendi.